Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, possa estar conosco hoje e sempre, em todos os dias de nossa caminhada. É com muita alegria que estamos aqui novamente na nossa Casa Mater, o Portal da Luz, para juntos refletirmos um pouco acerca das lições do Evangelho, refletirmos um pouco sobre essa doutrina consoladora e esperemos que saiamos daqui com o desejo de nos melhorar e que aproveitemos muito as reflexões da manhã. E hoje, em particular, é um presente para nós estar aqui, porque juntos, em família, comemoraremos mais uma primavera do Senhor Anésio. Hoje 3/4 de século não é para qualquer um, não. Por isso que reclama que está dificuldade para subir a escada. Deus abençoe, Pai. Que, como o Senhor diz, que Deus lhe presenteie com mais trocentos anos de vida aí para continuar a servir. E como serviu, então, de início, servir, servir, fazer o bem. Isso nos faz lembrar a Epístola de Tiago. Ela traz, essa epístola, uma profunda reflexão acerca das características que se espera da vida de um cristão que já atingiu a maturidade cristã. Essa epístola ela traz uma série de reflexões de Tiago sobre o que se espera de comportamentos de um cristão maduro, aquele que entendeu efetivamente os ensinos de Jesus e os põe em prática. E nos chamou a atenção, em particular, a passagem que está lá no capítulo 2 dessa carta, os versículos de 14 a 18, onde o nosso irmão diz o seguinte: meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Pode a fé salvá-lo? Imaginemos se um homem ou uma mulher que não tem o que vestir e não possui o alimento para o dia a dia, e algum de vós disser a esses irmãos: vá em paz, aqueça-se, coma à vontade, e não lhes fornece o recurso para o corpo, de que isso adianta? Assim é a fé que não se traduz em obras, por si só é morta. Melhor dizer que você tem a fé, eu tenho as obras. Mostrai a mim a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Essa passagem, ela é significativa, porque mostra que não basta a fé cristã, acreditar, ter a certeza em Deus, nos ensinos de Jesus, se essa fé for improdutiva, não se refletir em obra, em particular a temática que foi muito abordada também no Evangelho segundo o Espiritismo e nas demais obras da codificação, a beneficência. Essa prática que deveria estar em nós naturalmente em todas as disposições e todos os momentos de nossa vida. Essa matéria, esse assunto é tão importante que, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 13, onde Kardec vai tratar especificamente sobre a beneficência, ele reserva um título lá nas mensagens trazidas pelos Espíritos, na parte que ele chama lá de Instruções dos Espíritos, ele reserva um título lá, a beneficência. E a curiosidade, se os irmãos examinarem todo o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem, a beneficência, esse capítulozinho aí das Instruções dos Espíritos, é aquela em que Kardec reservou o maior número de mensagens
trazidas por benfeitores espirituais. Só tem um outro tema que tem o mesmo número. São 6 mensagens só sobre esse assunto, que é o duelo, que também é uma situação extremamente problemática, gravíssima, né? Tirar a vida do próximo, geralmente por conta de orgulho, vaidade. Então, lá também existem 6 mensagens só sobre esse tema. Mas a beneficência também, são 6 mensagens. De Adolfo, bispo do Argel, São Vicente de Paula, Cárita, 2 mensagens dela, depois de um espírito protetor, e encerra a última com uma mensagem de João. Todas elas refletindo sobre a necessidade imperiosa de fazer o bem. Fazer o bem. Ora, essa temática de fazer o bem, ela é tão recorrente na doutrina, e para os princípios cristãos de todas as formas, que houve uma preocupação muito grande em alertar a todos nós dessa necessidade contínua de praticar o bem. Kardec, ele teve uma preocupação também lá em O Livro dos Espíritos de reservar questões muito importantes acerca da prática do bem. E uma delas, que é muito famosa, está lá na questão 642. E sobre essa questão, existe uma historinha narrada pelo espírito Humberto de Campos, que está lá no livro Cartas e Crônicas, é o capítulo 7, Consciência Espírita. Essa mensagem é muito interessante, porque parece que ele está fazendo um diálogo com o médium, né, Francisco Cândido Xavier, e conosco. Porque ele começa essa mensagem dizendo o seguinte: é muito recorrente, quando recebemos mensagens de confrades espíritas que já estão no plano espiritual, eles retornam trazendo, via de regra, um fulano que foi aquele que tinha um currículo, uma ficha de serviços assim impressionante na prática espírita, mas quando ele traz uma mensagem, ele já começa assim: falhei na minha existência entre os homens. Aí vem um outro cicrano que tinha lá um currículo também de virtudes, na visão dos outros era super virtuoso. Começa a sua mensagem dizendo: falhei, perdi muito tempo. E aí, uma série de exemplos. Nós encontramos aí mensagens de dirigentes espíritas que vêm, se comunicam dizendo o que estão sofrendo. E aí, Humberto de Campos, ele coloca essa questão: por que será que é recorrente esse complexo de culpa nas mensagens desses nossos irmãos? Por que acontece esse fenômeno? E ele começa a fazer algumas reflexões acerca desse fenômeno, e ele coloca: olha, eu admiro muito os espíritas, admiro muito mesmo, porque eles têm um conhecimento muito grande acerca da fé, acerca dos princípios de Jesus. Porém, esse conhecimento ele é muito facilitado pelas instruções dos espíritos e proporciona aos espíritas um entendimento embasado numa fé raciocinada que facilita muito a compreensão dos ditos mistérios do universo. Então, por ele ter esse facilitador, é natural que ele busque sempre fazer mais e muito mais em favor dos seus irmãos na Terra. Mais ou menos aquele jargão: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, por conta disso, ele tem na sua consciência essa obrigação. E aí ele narra uma historinha que chegou ao conhecimento dele acerca do surgimento dessa questão do Livro dos Espíritos. Ele narra que Kardec, certa feita, fazendo a seleção das mensagens que comporiam as questões lá de O Livro dos Espíritos, ele estava bastante impressionado e comovido com uma história que ele estava estudando lá acerca de uma experiência que Lutero havia narrado em uma das suas cartas, quando disse ele que tinha sofrido uma experiência de desdobramento e foi conduzido aos planos celestiais, à porta do paraíso, e lá ele ficou tomando conhecimento de o que era a felicidade celestial, e depois
escreveu lá nas suas cartas. Então ele estava bem impressionado com essa experiência de Lutero. E naquela noite, ele também se viu num desdobramento e foi conduzido por um espírito celestial a uma região nevoenta, aquela região sombria, e lá ele escutava muitos gritos e gemidos de milhares de espíritos que estavam num sofrimento estarrecedor. De imediato, ele começou a imaginar quem seriam aqueles irmãos e perguntou para o benfeitor: jazem aqui os crucificadores do Cristo? E o benfeitor respondeu: de modo algum. Aqueles não tinham noção da essência do mal que praticavam. Eles próprios foram resgatados e tiveram o auxílio do próprio Mestre, que conduziu eles a novas reencarnações para regenerar essas suas dívidas, tudo. Aí Kardec ficou, não, então aqui devem estar os imperadores romanos que fizeram tamanhas atrocidades. Novamente, a negativa do benfeitor, não. Espíritos como Tibério, Calígula, não tinham a mínima noção do que era espiritualidade. Eles também já tiveram inúmeras oportunidades de reencarnação e uns deles já estão em escalas superiores, muito acima das nossas, porque já se redimiram. E ele ficou refletindo, então só podem estar aqui os algozes dos cristãos primitivos. Com certeza. Novamente, recebe de modo algum. Esses também, os algozes dos cristãos primitivos, eles eram tão selvagens, que ainda sequer adquiriram uma noção da sua condição de espíritos imortais e o que estavam fazendo. Também eles tiveram o mérito de ser recolhidos, já tiveram outras experiências, uns já se recuperaram, outros ainda estão vivendo essas experiências reencarnatórias. E aí Kardec então ficou pensando, não, Calígula, Gengis Khan, né? Começou a pensar um monte de guerreiros assim, e antes que ele indagasse, o benfeitor, olha, todos esses aí que você está pensando, também eles não tinham a mínima noção de espiritualidade, condição, também eles foram resgatados, estão sofrendo outros processos reencarnatórios. Aí já Kardec, já comovido, já incomodado com aquela gritaria, aqueles murmúrios, aquele choro, falou, pelo amor de Deus, então, quem se trata esses espíritos sofredores? E o benfeitor esclarece. Estão aqui em torno de nós aqueles que, quando na experiência carnal, já estavam comprometidos, esclarecidos e educados no bem e na verdade. E deliberadamente fugiram da verdade e do bem. Jazem aqui conosco os cristãos infiéis que abandonaram deliberadamente o bem e a verdade. Ou seja, sabiam o que tinham que fazer e não fizeram nada. Quando ele recebe essa mensagem, ele choca-se e desperta. Desperta e imediatamente anota aquela que seria a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e garantir uma posição na vida futura, bastará ao homem não fazer o mal? E a resposta que todo mundo já conhece, não. Cumpre-lhe fazer o bem, na medida de suas forças, pois responderá por todo o mal ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Essa questão, e essa resposta principalmente, ela é tormentosa. Ela nos deixa aflito. Poxa, eu tenho que fazer o bem na medida das minhas forças, e além disso eu responderei pelo mal que ocorrer pelo bem que eu não fiz. Estou enrolado. Mas aí Kardec foi sensível a essa resposta. Foi sensível a essa resposta porque imediatamente, na questão 643, ele tenta achar, vamos dizer assim, um álibi, né, para que se justifique a impossibilidade de alguém fazer o bem.
Não é possível, mas deve ter alguma condição, alguma situação em que estaremos impedidos de fazer o bem, né? Então, dá uma colherzinha de chá aí, né? Não é tão grave assim. Aí, então ele pergunta, né? Haverá alguma situação, um homem em alguma condição que ele é incapaz de fazer o bem? É a questão que ele faz na 643. E a resposta, não. Todo mundo é capaz de fazer o bem. Somente o egoísta encontra ensejo de nunca o praticar. Basta ao homem estar em relação com outros homens que haverá nessa relação a oportunidade de praticar o bem. E aí ele complementa ainda, para não deixar dúvida. Todos, em todos os dias de nossa existência, sempre será oportunizado um momento para fazer o bem. Em todos os dias da existência, haverá oportunidade de praticar o bem para aquele que não esteja cego pelo egoísmo. Aí, complementa. Por quê? Porque, para fazer o bem, o homem não precisa categorizar esse bem como fazer a caridade. Para fazer o bem para o homem, significa ser útil, na medida do possível, em todos os momentos em que sua ajuda, o seu concurso, for solicitado. Ser útil. Ser útil em todos os momentos em que o seu concurso for solicitado. E aí nós fomos verificar um comentário sobre essa questão, ser útil. Como é que a gente pode ser útil e, sendo útil, praticar o bem? O Espírito Miramês, quando comenta essa resposta lá na sua coleção da Filosofia Espírita, ele coloca ao finalzinho do comentário essa parte, fazer o bem, ele coloca em 3 dimensões. A questão do pensar, do falar e do fazer. Ora, então o bem, ele não se limita exclusivamente ao gesto de caridade, como narrado na carta de Tiago, dar uma roupa ou alimento. Ele vai muito além disso. Você pode ser útil no seu pensar, no seu falar e no seu agir. Então nós podemos praticar o bem quando estamos pensando em coisas edificantes, pensando no bem que eu posso fazer, pensando em como eu posso ser útil para a sociedade, para a minha família, na casa espírita, em qualquer lugar, como eu posso fazer a diferença. Esses pensamentos edificantes, eles são, em essência, a prática do bem. O falar, a palavra é uma ferramenta poderosíssima, ela pode tanto derrubar, mas também pode soerguer as pessoas. Reservar 1 minuto, 1 segundo que seja para ouvir alguém. Mesmo você tendo aquela tribulação do dia a dia, julgando, não tenho tempo para isso, aparece alguém lá no seu serviço, você encontra alguém na rua, na fila do supermercado, e você percebe que aquela pessoa está com algum problema, precisa falar, dê esse tempinho de ouvir e de falar. Isso é fazer o bem. E agir, então, não precisa nem falar, né? Na resposta dos Espíritos lá, se nós estamos em relação com outras pessoas, sempre haverá, em algum momento, a oportunidade de, ou pensando, ou falando, ou agindo, eu fazer algo com o propósito de servir, ajudar e ser útil para aquela pessoa. Então, de fato, não tem desculpa. Mesmo que eu esteja entravado numa cama, impossibilitado de me mexer, o simples gesto de eu orar por alguém, eu estou fazendo bem. Eu estou fazendo bem. E essa prática do bem, ela extrapola a questão religiosa. Hoje, esse fazer o bem, ele já é um consenso científico de o quanto fazer o bem faz bem. O quanto fazer o bem faz bem. Se nós formos buscar a história
do surgimento de uma das instituições mais bonitas, mais sérias que existem no trabalho de auxílio ao próximo, que é a instituição dos Alcoólicos Anônimos. E foi criada por dois norte-americanos, o Dr. Wilson, que era um corretor da Bolsa de Valores de Nova York, e o Dr. Smith, Robert Smith, era um cirurgião de Ohio. Os dois enfrentavam a mesma dificuldade, eram alcoólatras. Eram amigos, eram alcoólatras, e aperceberam-se o quanto aquela doença estava fazendo mal, não só para eles, mas para todos que os cercavam. E decidiram se reunir, criaram uma irmandade, eles chamaram assim no primeiro momento, onde compartilhavam essa dificuldade, e eles resolveram, através dessas reuniões, estabelecer diretrizes que os auxiliassem a obter novamente o reequilíbrio. E estabeleceram o que ficou conhecido como as 12 etapas, os 12 passos do tratamento dos alcoólicos anônimos. Depois de muito tempo, já com sucesso, o Dr. Smith, num depoimento particular dele, porque ele tinha o problema e conseguiu curar-se, ele relatou quando é que ele percebeu que ele estava efetivamente controlado sobre esse seu problema. E diz respeito exatamente ao último passo, o 12º passo dessa metodologia. Esse 12º passo, depois que cumpriu os anteriores, o 12º passo é o seguinte: uma vez atingida aquela conquista do reequilíbrio que você teve quando percorreu os 11 anteriores, o 12º passo é você compartilhar essa sua experiência com o outro. Através desse compartilhamento, passar essa sua experiência e ajudar aquele outro que está chegando a também ter a mesma conquista que você teve. E diz o Dr. Smith, foi nesse momento, quando eu ajudei, quando eu fui capaz, com a minha experiência, ajudar o outro a também vencer o seu problema, foi nesse momento que eu venci a compulsão pelo álcool. Eu já não tinha mais a compulsão pelo álcool quando eu ajudava alguém a vencer esse vício. Era a prática do bem, o servir, ajudar o próximo a se recuperar, foi só nesse momento que ele se apercebeu que ele estava livre da compulsão com o álcool. É o servir me servindo. E não à toa, isso foi em 1935, quando ele instituiu esse programa, e ele deu essa declaração por volta lá de 1945. E em 2017, depois quem quiser, tiver curiosidade, pode procurar lá uma revista de publicação de artigos científicos, a Nature Communications. Ela produziu um artigo, na verdade, ela redigiu um dos seus artigos, um que havia sido submetido em setembro de 2016, mas ela, como é uma revista científica, ela passou por todos os exames, verificou tudo e só publicou no ano seguinte, em maio de 2017. Ela publicou um artigo que foi feito por uma universidade de Zurique, onde foi feito um estudo científico sobre a correlação entre o fazer o bem, ser generoso, e o estado de felicidade da criatura. Foi um trabalho conclusivo, no sentido de que fazer o bem trazia para aqueles que foram objeto do estudo uma felicidade comparável, em termos fisiobiológicos, prazer, satisfação. Olha só, fazer o bem, ser generoso, ativava regiões do cérebro que são ativadas e dão euforia, da mesma forma que alguns psicotrópicos, drogas inclusive.
Eles dão a mesma satisfação do uso de drogas, com uma diferença de que eles mantinham um efeito duradouro por muito mais tempo. Em média, lá na população que foi objeto de estudo, 4 horas, depois que ele fazia aquele gesto de generosidade espontâneo, ele se sentia bem por 4 horas. E o que é melhor, sem efeito colateral, sem o rebote. Sem o rebote. É um estudo científico. Está lá, quem quiser procurar lá, Nature Communications, está lá, generosidade versus felicidade. Vocês vão ter um artigo de mais de 40 páginas com gráficos lá, mostrando o mapeamento do cérebro, as regiões ativadas. O quanto fazer o bem produz em nós essa sensação de estar bem. E vem ao encontro do que a carta de Tiago, as reflexões do Evangelho, a reflexão em O Livro dos Espíritos, nos chama a esse dever, a essa obrigação. E agora é aquela aliança da ciência com a religião. Se nós temos como um objetivo maior, e todos aqui se questionados, qual que é o objetivo da sua existência? O que você quer conquistar passando por essa sua jornada? É óbvio, todo mundo, eu quero conquistar o estado de espírito feliz. Não tem outra. Se eu falar assim, não, eu quero a paz do mundo, fazer aquele discurso de Miss Universo, a paz no mundo. Não. Nós queremos a condição de espíritos felizes. Porque quando nós estivermos lá, todos aqueles que nos acompanharam nessa trajetória também estarão. E quando todos forem espíritos felizes, é óbvio que haverá paz no mundo que a gente estará habitando. Então, é uma consequência. Quero atingir essa conexão com o Pai, estar nesse estado de felicidade. Ora, se hoje a ciência já comprova que para atingir esse estado de felicidade basta praticar o bem, nada mais é do que essa afirmação que a religião já vinha há tempos, incentivando nós a praticarmos. A questão 860 do Livro dos Espíritos, ela parece que ela desconexa desse contexto, porque lá ela fala sobre a lei da liberdade e Kardec questiona se o homem, por sua vontade, ele poderia mudar vamos dizer assim, a trajetória das coisas. E lá no meio da resposta, de repente, a espiritualidade coloca assim, não, o homem pode, com a sua vontade, mudar o destino das coisas. Por quê? Praticando o bem, vírgula, que é o único objetivo da vida, vírgula, no meio da resposta ele coloca, fazer o bem é o único objetivo da vida. Aí você fala, poxa, uma afirmação dessa assim, né? E de fato é. Se a gente faz essa reflexão, meu objetivo não é atingir o estado de espírito feliz? E para isso, não é só através da caridade, fora da caridade não há salvação, que num contexto mais assim, objetivo é fazer o bem? Então, é óbvio, o único objetivo, que é atingir a felicidade, ele está intimamente ligado com o fazer o bem. E mais que isso, inúmeros exemplos há acerca de quanto faz bem fazer o bem. Existe uma passagem, uma historinha também, as historinhas do Chico são assim, sensacionais para nos firmar os conceitos e dar ainda mais assim o desejo de praticar o bem. Essa história também está narrada lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. É uma passagem que Chico, ele na sexta-feira, ele tinha trabalhado nas psicografias até de madrugada, lá já adentrando ao sábado, estava bem cansado, foi dormir, e dormiu um pouquinho além da conta. Deu 8 horas lá, ele já despertou, saiu correndo, porque ele tinha que estar lá na Fazenda Modelo para trabalhar aos sábados. E saiu, nem quis pegar a charrete, já foi a pé mesmo, correndo lá, sem parar. E, no meio do caminho, ele encontrou a senhora Alice, que desde as 6 horas da manhã já estava no portão, porque sabia que ele passava por aquela rua, ele precisava falar com o Chico. Aí, quando ele estava passando, ela, Chico, por favor, eu precisava falar contigo. Ele falou, dona Alice, eu estou muito atrasado, agora não vai dar. Na hora do almoço, quando estiver voltando, eu converso com a senhora. E saiu. Ele não deu alguns passos, óbvio, quem que aparece, né? Surge Emmanuel, Chico, volta lá, atende a dona Alice.
5 minutinhos não vão fazer diferença nenhuma para você. Obviamente, ele pega, retorna e vai falar com a dona Alice. A dona Alice, na hora, eu sabia que você ia voltar, porque eu conheço o seu coração. Aí ele falou, pois não, dona Alice. Olha, quando eu estive lá, e o senhor me passou uma receita de Bezerra de Menezes lá, eu estou com dúvida de como é que eu devo, né, tomar esse remédio e tudo. Ele calmamente explicou certinho para ela o que ela tinha que fazer. Ela agradeceu. Deus te abençoe. Vá com Deus. Ele pegou e retornou e saiu correndo. Quando ele tinha andado lá quase 100 metros, Emmanuel fala para ele, Chico, para um pouquinho. Olha lá para trás. Aí ele para, olha, veja o que está saindo da boca da dona Alice. Né? Aí ele olha, saindo um fluido branco, bem denso assim, que é projetado diretamente nele e ele sente o corpo absorvendo aquele fluido. Né? E vem aquela sensação de bem-estar na hora. Aí Emmanuel fala, está vendo, Chico? Se você não tivesse parado, você não teria tido essa experiência. E ademais, imagina se você não tivesse parado, tivesse seguido reto, e ao invés de ela falar, vai com Deus, Deus te acompanha, ela tivesse dito, vá para o diabo que te carregue. Né? A natureza desse fluido seria bem diferente. Então, esses exemplos, essas demonstrações de quanto o bem faz bem, elas nos dão a certeza de que não se trata de uma utopia, de imposições religiosas sem fundamento. Não. É como disse, a ciência, tanto a ciência espírita como a ciência já terrena, já nos dão prova de que fazer o bem já não é somente um gesto de fé, de acreditar que aquilo é a salvação. Não, vai além disso, é um gesto de inteligência. É inteligência. Fazer o bem hoje demonstra que você é uma pessoa inteligente, porque você sabe que o maior beneficiado desse bem que você está fazendo é você mesmo. Não tenha dúvida. Fazer o bem faz bem. Alguém já assistiu? Tem um filminho também interessante, apesar de ter um final meio triste assim, mas a proposta do filme é lindo mesmo, a proposta é linda. Chama A Corrente do Bem. Né? O protagonista é aquele menininho também que fez lá o Sexto Sentido, que num trabalho de escola lá, onde os alunos foram convidados a fazer um trabalho lá para a sociedade, e ele teve uma ideia, né? E que ele chamou justamente o trabalho que ele ia fazer da Corrente do Bem. A proposta do menininho era o seguinte, que todo mundo deveria escolher 3 pessoas para ajudar de alguma forma a fazer o bem para aquelas 3 pessoas. E a única contrapartida daquelas 3 pessoas é que elas se comprometessem, cada uma delas, também ajudar 3 pessoas. Então, isso gera uma progressão geométrica. Né? Começando por 1 para 3, 3, 9, e assim vai. Se a gente pensar, quando a gente atinge 21 níveis dessa progressão geométrica, 21 níveis contempla toda a população da Terra. Em 21 vezes que isso se repetisse, todo mundo fez o bem para todo mundo. Então eu falo, olha como é uma conta simples. Faz para 3, 3, aí esse 3 mais 3, parece uma coisa simples. Mas aí, no filme, a gente vai ver que, infelizmente, as pessoas não estavam fazendo o bem espontaneamente, no sentido de querer mesmo ser útil, ajudar. A maioria desvirtuou o propósito da ideia do nosso irmão. Simplesmente falar, não, eu tenho que cumprir o compromisso. Eu falei que ia fazer bem para 3, eu vou fazer. Ao ponto de um dos personagens lá, era vamos dizer assim, um malfeitor lá, de ele usar o revólver para pegar, usar de violência para tirar uma coisa de uma pessoa para passar para outra, falando que estava fazendo bem para aquela outra. Aí aquela história, né? O nosso desvirtuamento. A gente desvirtua, às vezes, as coisas para facilitar a nossa vida. Né? E é aí que erramos. Né? É aí que erramos. Então,
essa proposta de fazer o bem, Jesus deu a receita. Qual é a receita dada por Jesus para que não erremos nessas avaliações do bem? Ora, faça aos outros aquilo que desejaria que te fosse feito. E para não ter dúvida, se às vezes você tiver meio em dúvida, também a negativa é muito importante. Nunca faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizesse. E para não ter dúvida nenhuma, se você está mentalmente perturbado, às vezes eu estou sobre o efeito de alguma droga que seja, de um psicólogo, que eu não consigo avaliar o que é certo e o que é errado, aí não tem dúvida. Ele deixou outra mensagem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí não tem dúvida. Como ele nos amou. Se nós colocarmos como parâmetro a proposta de Jesus, tranquilo, não erraremos o nosso alvo. Não pecaremos, que em grego pecar é errar o alvo. Não erraremos. Então, meus irmãos, a proposta da manhã era essa. Que saiamos daqui com o desejo. Um desejo agora mais fortalecido, não só pela questão do espírito, da religiosidade, mas pela questão científica. Nós muitas vezes reclamamos, está doendo aqui, está doendo ali, está difícil isso, está difícil aquilo. Será que nesses momentos que nós paramos para só reclamar, se nós nos propuséssemos a usar esse mesmo momento, o que eu posso fazer para ajudar alguém que está precisando de alguma coisa? Faça isso. Vamos reverter essa nossa postura mental, essa postura de ação. Na hora que eu estou querendo entrar numa fase de reclamação, de simplesmente achar que a vida está me deixando lá como um esquecido, mudemos a sintonia mental, falando, não, mesmo nesse estado, o que eu posso fazer para o próximo? E sintam como as experiências e como Jesus nos disse, sintam o bem que você vai colher do bem que você fez. Aquela sensação de mal-estar, de desequilíbrio, ela vai passar. Porque eu duvido, se eu conversar particularmente com cada um dos irmãos e pedir para resgatar o momento em que você se sentiu útil na intimidade com alguém, que você fez a diferença para esse alguém, eu duvido que alguém fale, não senti nada. Eu duvido. Você vai se sentir a criatura mais feliz do universo. Quem também quiser, tiver curiosidade, eu gosto muito lá daquele historiador, o Leandro Carnal, ele tem um videozinho na internet. Ele teve uma educação cristã, religiosa, e depois, mais maduro, ele achou por bem titular-se de ateu. Antes todos os ateus pensassem como ele, estaria bom, né? Mas ele confessa numa dessas suas palestras que o que faz ele feliz hoje não é fazer as palestras para os públicos lá, que ficam bate-palma e que ele é reconhecido na mesma sociedade de pessoas lá, vamos dizer assim, intelectualmente mais privilegiadas, de classe média alta. Ele falou, isso não me faz feliz. Sabe o que me faz feliz? É quando eu chego, por exemplo, lá no meu apartamento e o porteiro me para e fala, ô professor, eu assisti um videozinho lá, nossa, o senhor não sabe o quanto aquele vídeo, aquilo que o senhor falou me fez bem. Transformou a minha vida depois que eu ouvi aquele vídeo do senhor. E quando ele começava a receber esses retornos do porteiro, ele falou, do gari que me parava, das pessoas simples, essa sim, eu fiz a diferença na vida deles, eu arranjei um propósito para a minha vida. E é isso que hoje me faz feliz. E se alguém falar que eu estou errado, por favor, nem venha me contar. Sei que tá bom assim. Eu consegui entender que fazer o bem a esses pequeninos aí, os mais simples, eu fazer a diferença, isso hoje é o sentido da minha vida. Acho que não precisa mais que isso, né? O servir, o fazer o bem, dá sentido à nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo.
uma excelente semana no propósito do bem. E com certeza a semana, o mês, o ano e a sua vida será repleta de felicidade. Um bom domingo a todos, fiquem em paz.